Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os que puderem, estendam as suas mãos em direção ao altar. Pai santo e maravilhoso, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos em tua casa, aprendendo mais do Senhor. Eis aqui o teu servo, instruído pela palavra, consciente da sua obrigação nesse dia. Pedimos que o Senhor o use com graça, com autoridade, com ousadia, sabendo que o Senhor tem o instruído na palavra para as boas ações desta vida, nesta terra. Espírito Santo de Deus, o conduza nesta manhã em graça e ousadia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos queiram se assentar em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Eu estou aqui tremendo, não sei se é do frio ou é da responsabilidade. Não? Nós estávamos numa férias de licença prêmia da Escola Bíblica Dominical. Depois que nós saímos ali da subsede, nós tiramos uma licença da escola bíblica, né? E ali na subsede a gente fazia café, quase todos os dias, para motivar os irmãos para estar na escola bíblica dominical. A gente sempre foi um incentivador da escola bíblica dominical, porque a gente sabe que os mais beneficiados somos nós, irmãos, que aprendemos a palavra de Deus. E é tão bom a escola bíblica dominical que ninguém se forma, todos somos alunos. O professor vem aqui dar aula, mas ele é aluno e ele aprende também. E eu só saí da licença prêmio porque o irmão Alberi foi direcionado por Deus me trazer uma palavra. E ele disse assim, olha, eu vou te trazer uma palavra. Para a sepultura onde tu vai não tem trabalho. Ele me colocou a faca no pescoço, irmão. E a gente sabe que ultimamente tem ido muita gente nova também, né? Então vamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia. Não é verdade? Porque a hora vem em que ninguém vai mais poder trabalhar. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio, sempre um privilégio, irmãos. Mas é melhor estar assentado aprendendo do que estar aqui falando. Mas que o Senhor venha através do seu Espírito Santo nos conduzir hoje nesse ensino que fala sobre a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Aqui nós temos dois extremos, né? Dois homens, nós vamos falar depois desses dois personagens aqui dessa lição. Mas eu quero dizer aos irmãos que acredito que todos são conhecedores desse livro de Esther. Quantos aqui conhecem o livro de Esther? Levanta a mão assim. Todos, né? Praticamente. E é um tema muito falado, né, irmãos? Um livro muito falado, bem explanado, que poderíamos aqui dar em uma lição só. Uma lição só. Porém, o diferencial da escola bíblica dominical é esse, que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Porque geralmente quando nós pregamos sobre Esther, o que a gente fala de Esther? Que ela era uma jovem órfã, de pai e mãe, criada por o seu primo Mardoqueu, né? Foi escolhida pelo rei para ser rainha da Pérsia. E uma das coisas que nós focamos quando estudamos o livro de Esther é que nesse livro não temos o nome Deus. E por que razão não está escrito o nome Deus? Um certo historiador, Heródoto, diz que é em razão dessa escritura, desse escrito, esse manuscrito aqui ter sido escrito por um persa. Agora outros entendem que não, foi por um judeu que vivia na Pérsia, também era um judeu. O importante é, irmãos, que esse livro não tem a palavra Deus, mas Deus está em todos os eventos que aconteceram aqui, nesse livro. E esse é o mais importante. Então, resumindo esse livro, a gente sabe que Esther se tornou rainha. Esse Amã que nós vamos falar hoje aqui conspirou contra o povo de Israel, e a forca que era para Mardoqueu ficou para ele, e aí se resume o livro. Mas
nas lições que nós estamos aprendendo, irmão, nós vimos aqui os irmãos aplicando de uma forma muito especial. Domingo vimos o irmão Josué falando aqui e trazendo aplicações muito importantes para o nosso dia a dia. E hoje não será diferente, porque nós temos aqui, irmãos, algumas coisas que é importante para nós também, para aprendermos. Nós já fizemos leitura, então, da leitura do texto áureo, também a verdade prática, e também da leitura bíblica em classe, que está em Esther, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Os objetivos dessa lição são 3, irmãos: identificar a ação de Deus no fato do rei lembrar da boa ação de Mardoqueu. Nós vamos ver isso aqui, irmãos, como pôde, né? Tantos acontecimentos, tantos eventos que poderiam ser lidos ao rei, tantas coisas que poderiam ser feitas naquela noite de insônia do rei Assuero. Justamente foi lido uma crônica, e ali estava o testemunho de que Mardoqueu tinha feito para dar livramento ao rei. Então, somente a mão de Deus para fazer tal acontecer. Também o segundo objetivo é descrever como Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E aí nós vamos ver aqui na lição. E terceiro, traçar o perfil da síndrome do imperador. Alguém já ouviu falar sobre a síndrome do imperador? Já ouviram? Não? Então nós vamos ouvir aqui, vamos ler na nossa textuário, e são lições importantíssimas. Mas, irmãos, antes de entrar na lição, eu fiquei pensando uma coisa, eu quero que você pense comigo. Eu tentei entender primeiramente o livro de Esther. Veja só, o povo de Israel já tinha se findado o cativeiro babilônico. Quantos anos foram o cativo de Babilônia? 70. Terminou a Babilônia, já tinha sido sido conquistada pela Pérsia, e cumpriu-se a profecia que estava lá em Isaías. O meu servo Ciro, antes de Ciro nascer, tinha uma profecia sobre Ciro, não tinha? E esse Ciro, cumprindo-se a profecia de Ciro, o Ciro deu liberdade ao povo judeu retornar novamente para Jerusalém. Muitos foram os judeus que retomaram as suas vidas lá em Jerusalém. Todavia, irmãos, muitos desses judeus não retornaram para Jerusalém, para sua terra natal. Ficaram na Pérsia, ficaram em terra estranha. Alguns motivos lhe fizeram eles permanecer. Alguns dizem que era pelo conforto, por estarem já alojados, já terem uma vida. Imagina, 70 anos, muitos nasceram na Babilônia. Muitos nasceram sob domínio babilônico e permaneceram. O que eles voltariam para Jerusalém? Se ali eles tinham já casa própria, já tinham lugar de trabalho, permaneceram ali, sob domínio persa agora. E outros voltaram. E aí nós temos aqueles cânticos, voltaram como que cantam, como os que choram. E a gente conhece a história. Aí eu fiquei pensando, nós vamos falar hoje aqui, irmão, de um personagem chamado Mardoqueu. Diga comigo, Mardoqueu. Mardoqueu era um benjamita, irmãos, da tribo de Benjamim, filho de Jair. E esse homem, irmãos, era um homem judeu, fiel. Era um homem sisudo. Um homem que era convicto em suas crenças, naquilo que ele acreditava. Tanto é que na lição de número 9, nós vimos esse Amã, que nós vamos falar aqui também, conspirando contra os judeus por razão de quê, irmãos? Por razão de Mardoqueu ser aquele homem que ele passava e ele ficava, eu só me dobro diante de meu Deus. Ele era um homem. Por que ele não voltou? Ele teve oportunidade.
aqui está a ação de Deus, irmãos. Ele não voltou, nem ele, nem a sua sobrinha, para Jerusalém, porque Deus tinha escolhido ele separado. Vocês vão ficar aqui. Eu já vejo a ação de Deus aqui, dizendo talvez Mardoqueu tinha desejo de voltar, mas não voltou. Porque naquele tempo ele era o escolhido para Deus dar um grande livramento que nós vimos nesse livro aqui. Amém, irmãos? E eu quero aplicar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Às vezes a gente se pergunta, por que eu estou aqui, Senhor? Cheguei numa loja, segunda-feira, depois que nós participamos da escola bíblica aqui, cheguei numa loja e a moça do caixa estava escutando o hino e não viu eu chegar para me pagar, e ela ficou, eu fiquei esperando ela dobrando ali as... Aí quando ela me olhou, se assustou e disse, me perdoa. Eu disse, não, estava bom louvor. E ela disse, mas somente com louvor para permanecer aqui. Somente com louvor para permanecer aqui. Somente assim para mim vencer aqui. Já pedi 3 vezes as contas, porque aqui não tem jeito. E eu me lembrei da escola bíblica. Eu disse, sabia de uma coisa? Ontem nós aprendemos na escola bíblica dominical que Esther estava num lugar de privilégio, mas também era um lugar onde Deus usou a oportunidade de ele estar ali para dar livramento para aquele povo, o povo de Deus. Certamente tu não entende o porquê tu está aqui. Já pediu 3 vezes para sair e não te soltar. Mas a tua luz pode estar brilhando aqui e Deus trazer livramento para as pessoas que estão. Eu peguei o nome daquela pessoa e disse, nós vamos orar por você. Mas se o Senhor não fechar a porta, que não saia, porque é nesse tempo que Deus quer te usar aqui. Então, irmãos, por certo, Mardoqueu não saiu dali porque Deus queria. E ele entendeu, irmãos, isso. No capítulo, na lição de número 9, nós vimos Amã conspirando contra o povo judeu em razão de Mardoqueu não se dobrar. Ele não se dobrava. E hoje pela manhã a gente sempre dorme com aquela preocupação, né? E eu pensando, Amã é Satanás, irmãos. Amã representa Satanás. E Mardoqueu, Mordecai, é a igreja que não se dobra. É a igreja que não se rende. É a igreja que está clamando aqui, dizendo, Senhor, repreenda o inimigo das trevas, o império das trevas. É por isso que o diabo tem raiva de nós, irmãos. Amém? Porque Amã, aqui o primeiro personagem, já vou falar dele aqui, antes de entrar na lição. Amã é esse homem presunçoso, egocêntrico, egoísta, cheio, irmãos, de autoconfiança, e era um príncipe que tinha sido elevado pelo rei. Ele tinha destaque, ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição que lhe era favorável, mas ele queria muito mais do que isso, ele queria honra, ele queria reverência. Então, por onde ele passava, ele queria que as pessoas se dobrassem, se ajoelhassem e reconhecessem que ele era um homem do rei. Só que ali tinha um Mardoqueu. Mardoqueu, por outro lado, irmãos, é esse homem fiel, sincero. Nós vamos ver que Mardoqueu era um homem constante, persistente e estrategista. Foi ele que disse para sua sobrinha, disse assim, olha, quando você for chamada, você não diga que você é judia. Não diga que o seu nome é Esther, o seu nome a partir de agora vai ser Radassa. Ele conseguiu, a tua identidade tem que ficar em sigilo. Porque quando precisou, e quando ele foi na lição de número 10 de domingo passado, Mardoqueu foi lá diante, sabendo que a conspiração contra o povo, o decreto contra o povo judeu, ele foi lá e disse assim, olha, Radassa, tu é Esther, não se esquece disso que tu também é judia. Se o nosso povo perecer, você também vai perecer. E aí ele diz assim para ela, se tu não fizer nada, de outra parte o Senhor vai mandar livramento.
mas tu e a tua família vão perecer também. Então ele vai instigar ela, ele vai estimular ela para que ela se coloque na presença do rei. Ela disse, há 30 dias o rei não chama ninguém. E se eu chegar na presença do rei e ele não baixar o cetro para mim, eu posso morrer. Mas vocês vão lá e jejuem. Ore por mim 3 dias, porque eu vou me apresentar. Irmãos, eu estava lendo a Bíblia de arqueologia, é muito interessante. Fiquei anos sem ler essa Bíblia, agora comecei a ler, procurar, e tem umas coisas muito interessantes. A arqueologia diz, a arqueologia encontrou, os arqueólogos encontraram uma porta, nas escavações uma porta, lá que seria do castelo, né, do reino de Suzã, uma porta reforçada. E ali consta, né, a tradição que as pessoas que tinham reclamação, que tinham algum tipo de reclamação ou querer fazer alguma pedido ao rei, ficavam naquela porta. Não era autorizado a entrar naquela porta. E aí alguns dizem que possivelmente seja naquela porta que Mardoqueu se posicionou de pano e saco, dizendo assim, eu preciso que me levem esse recado à rainha. Ela precisa se posicionar, porque ao seu tempo Deus colocou ela por um propósito. Às vezes a gente pergunta, né, irmão, reclama, por que eu estou nessa vila? Por que eu moro nessa rua? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa... Deus sabe. Deus sabe. Aqui na nossa lição, irmãos, olha a introdução aí, na última parte diz assim, olha, Deus sabe o que estará nos jornais de Eu quero dizer que, quero ser um pouquinho mais profundo, Deus está por trás de todos os eventos, por tudo que acontece. Se estamos direcionados por Ele, Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Nos compete o dia de hoje, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então Ele está no controle de todas as coisas. Vamos entrar na lição? Os irmãos entenderam aqui, irmãos? Esse livro aqui, irmãos, esses acontecimentos aqui, acredito que os irmãos já estudaram, aconteceram em torno de 465 a 470 anos antes de Cristo. Se a gente for, como a Bíblia não é um livro cronológico, Esther seria quase um dos últimos livros do Antigo Testamento. Seria depois dos acontecimentos ali de Jeremias, Ezequiel, seria bem depois daqueles livros ali, em razão da data, irmãos, desses acontecimentos. Pois já tinha passado o cativeiro babilônico, e nós sabemos que Daniel mesmo foi um dos que esteve no reino babilônico como escravo, e ele orou, né, irmãos, para que Deus desse livramento ao povo de Israel. Entendido aqui, irmãos? Um irmão pode ler para nós a introdução? Olha só, que lindo. Então, na última lição do domingo passado, nós vimos que Esther tomou essa providência. Chegou na presença do rei Assuero, e ele, o que ele fez? Baixou o seu cetro, né? Ou seja, ergueu o cetro, ou baixou, não estou recordado agora, mas ele estendeu o cetro, ok. No filme, que baixar é para matar, né? Não pode matar, pode cortar a cabeça. Ele estendeu o cetro e ela, E Esther foi muito inteligente, né, irmãos? Muito prudente,
Porque no primeiro banquete que ela deu para o rei, ele já disse para ela, olha, se agradou dela, disse assim, olha, me pede a metade do reino que eu te dou. E ela, não, espera aí, vai ter outro banquete. E aqui é interessante, irmão, por que o banquete? Os irmãos sabem por que o banquete? Esther, veja só, o primeiro banquete foi o banquete de Assuero. E ele chamou quem? Ele chamou a rainha Vasti, né? E ela se achou no direito de dizer assim, não, eu sou rainha, não vou lá ver aquele bêbado lá, para você beber, embriagado, querendo se aparecer lá. E ela foi destituída. Agora aqui é outro banquete, esse banquete vai proporcionar a rainha a fazer um pedido, agora é parte dela. Por que banquete, irmãos? Por que era oferecido banquete? Porque consta também na tradição da Pérsia, pastor João, que os reis, eles tinham por costume, quando tomar decisão, eles tinham que estar bebendo. Era uma tradição deles, uma cultura. Então, Esther sabia disso, ofereceu um banquete para ele. Porque é nesse momento que... Sabe por que eles acreditavam, irmãos? Eles acreditavam que quando eles estavam bebendo, eles se aproximavam mais do espiritual. Né? Mais do espiritual. Então, eles sempre tinham que tomar uma decisão política, uma decisão para ir para a guerra, alguma coisa, eles tomavam os tragos lá, faziam um banquete. E a rainha Esther sabia disso. Então ela fez um banquete. O primeiro banquete, ele já ofereceu o reino, o trono. Mas ela não pediu. Ela não fez o pedido. Aí aqui na introdução, ou seja, no primeiro tópico, vai dizer assim, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Vamos pôr em mente o seguinte, irmãos. O que está em jogo aqui? Vamos entender isso aqui. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é a vida dos judeus, do povo. É o extermínio. O que estava em andamento era o extermínio. O rei já tinha lá selado a sentença. Já tinha um tempo programado, um dia programado para que houvesse a matança. Então o relógio corria, os dias corriam, as horas corriam, e tinha que ser feito alguma coisa. Então foi feito um banquete pela rainha. E aí nós temos aqui, o rei se lembra da ação de Mardoqueu. O que diz ali? Alguém leia para mim essa primeira parte. Olha aqui, então está bem claro aqui, né, irmãos? Aqui tem dois eventos acontecendo na mesma hora, né? Depois saírem do banquete da rainha, Amã vai para casa, sai, né? Eufórico, talvez, agora eu sou da elite, né? Eu sou o cara. Jantei com o rei, jantei com a rainha, eu estou por dentro, estou por cima. Eu estou... Só que quando ele chega no pátio, na porta do rei estava
né, o calo do seu sapato. Mardoqueu, que nem uma coluna, que nem a igreja, em pé. Nós estamos em pé, tem um hino que diz, nós estamos em pé. Não se curvou. E aquilo ali, ele se encheu de ódio, ele se esqueceu de tudo, se deu lugar ao ódio. Porque ele não queria só, né, a honra, ele queria também ali, irmãos, a humilhação daquele homem Mardoqueu. E nós vimos aqui, está bem explicado, que Amã foi para casa. E cumpriu-se ali, acredito, irmãos, Provérbios 14, 26, que diz que o homem maligno não se deita antes de maquinar o mal, né? Ele, antes de dormir, ouvindo o conselho da esposa, dos seus amigos, ele preparou uma forca. Eu não vou esperar o dia tal acontecer, eu vou começar a matança por Mardoqueu. Esse judeu vai ver com quem ele está se metendo. Só que ele não sabia que por trás e a da vida de Mardoqueu, Deus estava cuidando. Assuero dormiu? Não. Mardoqueu dormiu, Amã dormiu, Assuero não dormiu. Agora nós vamos ver aqui, e aqui essa parte aqui, irmãos, esse subtópico 2 é uma coisa bem interessante que eu peço que o irmão leia para mim também. Nós vamos correr aqui que as horas passam. Forca ou honra? Amém, irmãos? Irmãos, só esse tópico aqui tem muita coisa que a gente poderia falar, né? Muita coisa nos falar. Por exemplo, nós poderíamos falar sobre a lei da semeadura, né? Por causa do relacionamento, da influência de Mardoqueu, ele vai resultar no benefício que ele vai ganhar a honra, né? Porque aqui fala sobre relacionamento interpessoal, que é importante. Por exemplo, aqui, ó, onde diz individualismo, ali tem uma vírgula e segue, né? Eu colocaria um ponto ali, ó. Deixar de enganar pelo individualismo. Ponto. Pois individualismo é um estilo de vida antibíblico, segundo o qual o indivíduo é capaz de se realizar sozinho, independente das pessoas que o cercam, né? Então, só para corrigir ali, a gente poderia colocar um ponto. Outro sim, que ele diz assim, ó, enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou a forca e Assuero um dia de honra. Qual vai prevalecer? Veja só, Deus está no controle, a gente vai frisar isso até o final. No Salmos 37 vai dizer assim, versículo 12, que o ímpio maquina o mal contra o justo e contra ele range os dentes. Mas no versículo 13 vai dizer, irmão, no verso 13 desse Salmo, vai dizer que no fim Deus vai ser rir do ímpio. Porque Deus é que peleja pelas nossas causas. Amém? No capítulo 54, 17 de Isaías, o profeta Isaías vai dizer assim, irmãos, toda ferramenta não prosperará. Você acredita nisso?
Amã preparou a forca, Amã preparou uma arma para matar Mardoqueu, mas Deus estava no controle da situação. Mas algo importantíssimo aqui, irmãos, que é importante, é os nossos relacionamentos. Nós não podemos pensar que somos autossuficientes. Não, eu tenho Deus que peleja por mim, então eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Não é assim. Nós precisamos termos relacionamento, sermos influentes nesse mundo, irmãos. Deus nos chamou para sermos influentes, para nós alcançarmos, né? E eu me lembrava, quando eu estava estudando essa lição, me lembrava de duas histórias. Uma é história mesmo, e outra é um testemunho. A primeira história que eu quero falar é de alguém que estava lá no rio, até vou resumir aqui, alguém que estava lá no rio, lá, né, se afogando, e alguém chegou, os amigos lançaram uma corda, ele disse, não, Deus vai me salvar. Aí vieram os socorristas, não, Deus vai me salvar. Quando chegou no céu, ele disse, mas Deus, eu esperava que o Senhor me salvasse. Deus disse assim, olha, eu mandei, né? E você não aceitou. Às vezes a gente não entende, irmãos, como Deus trabalha. Isso é uma história, né? E a segunda, irmãos, é bem interessante também, falando como a gente precisa termos influência e termos o bom convívio com as pessoas. É aquela do copo de leite. Quantos conhecem essa história do copo de leite? E a senhora deu o copo de leite para uma criança, e aquela criança cresceu, se formou, e um dia ela estava no hospital, e lá no hospital veio a conta, e ela disse, eu não tenho condições de pagar. E aí o doutor que atendeu ela disse, já está pago. Como já está pago? Com um copo de leite. O doutor era aquela criança. O bem que nós fizemos hoje, irmãos, nós vamos colher amanhã. Assim como o mal que se nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Então Mardoqueu, ele era um homem estranho em terra estranha, era um homem que não era o rei Assuero, não era o seu rei, porque ele tinha um povo, mas ele disse assim, olha, eu vou ser justo, eu vou falar para o rei, eu vou declarar que eu fiquei sabendo, vão querer matar. Se nós soubesse de uma conspiração contra o nosso presidente, a gente falaria, irmãos, mesmo ele não sendo nosso partido, contra Alexandre de Moraes. Será que nós falaria? Irmãos, é a ética cristã. Ó, eu estou sabendo que estão querendo extinguir aí né? Mas o cara é ruim, merece mesmo, tem que matar. E o amor de Deus no nosso coração? Deus está usando eles, irmãos, para provar nossa fé. Às vezes a gente não entende, a gente não acha que esses eventos é tão lindo ver a história de Esther, mas os eventos que nós estamos vivendo, que nós estamos convivendo, é a palavra de Deus se cumprindo. Nós, nesse tempo presente, é que somos. Não tem mais Esther, não tem mais Mardoqueu, mas tem eu e você. Levanta a mão e glorifica a Deus. Estou eu aqui, Jesus. Amém? Estão entendendo, irmãos? Não, mas merece, tem que castigar mesmo, tem que acontecer mesmo, tem que matar mesmo. Às vezes a gente se desconverte por tão pouca coisa, né, irmãos? É uma notícia ruim, a gente já se desconverte. Tem que matar mesmo. E tem que vir sentença de morte. E a gente esquece que a gente também é um infeliz pecador, só alcançado pela graça de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos aqui, né, assim como Amã, como Mardoqueu, ele foi alcançado, olha só, 5 anos, vou correr aqui, irmão. 5 anos se passaram, já se faziam 13 anos que Assuero era rei. Tinha muitas crônicas, eu acredito que tinha uma prateleira cheia
de crônicas, porque não eram livros como nós temos hoje, né? Quem nunca assistiu filme histórico aqui, que atire a primeira pedra, né? Que é aqueles canos, né? Quem assiste a novela da Record, vê que os escribas estão lá escrevendo e estão colocando né, manuscritos, né? Pergaminhos, isso, me ajuda aí. Hoje em dia é código. E ali, ó, irmão, vamos dizer assim, irmãos, a mão que levou lá o servo de Assuero pegar o escrito foi a mão de Deus e disse: pega esse aqui. Era muitos. 5 anos se passaram e justamente aquele, e aqui está o objetivo, o primeiro objetivo da lição, é dizer que Deus estava movendo ali a situação para dar livramento e para honrar a Mardoqueu. Veja só, irmãos, pense comigo, um rei, numa noite, o que você faz quando você perde o sono? Ora, lê a Bíblia, ou você liga a televisão e assiste uma série na Netflix. O que você faz? Ou você escuta um hino. Assuero naquele tempo não tinha Netflix, não tinha Prime Video, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp. Ele tinha ao seu dispor, irmãos, músicos. Ele podia dizer: olha, eu estou sem sono, me manda tocar uma banda manda a banda aí, acorda os músicos, eu quero ouvir música, eu quero dormir. Mas ele disse assim, ó, eu quero ouvir uma crônica. É Deus ou não é Deus, irmãos? É Deus ou não é Deus? O improvável aconteceu e ele vai lá e alguém começa a ler. Tal dia, Mardoqueu, Mordecai falou isso, revelou aquilo. E ele disse, mas o que fizeram para esse homem? Há quanto tempo? Qual foi o prêmio que deram para ele? Não deram nada, rei. Aqui diz que não deram nada. Então é aqui que vamos honrar esse homem. Irmãos, ele poderia dizer, sim, está bem. Aconteceu. Mas era Deus trabalhando e quietando o coração do rei, porque aqui diz aqui na nossa lição, que Deus é um Deus, né? Aqui diz assim que Deus é um Deus que, aqui ó, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Não era uma insônia qualquer, irmãos, era uma insônia que Deus... Qual foi a preocupação do rei? O que eu faço para esse homem? O que eu posso agora, então, de que forma eu posso pagar ou honrar esse homem? Aí ele diz para um dos seus empregados aqui, não. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Segundo objetivo dessa lição, como foi chamado Amã? Poderia ser qualquer outro, mas era ele. Era ele. Olha só os fatos acontecendo. Era ele que estava cedo pela manhã, dormiu um sono e disse assim, eu vou lá falar com o rei. E vou dizer para o rei, olha rei, eu tenho uma forca para o judeu aí, o judeuzinho. Porque o mundo diz, né, os crentinhos, né? Eu tenho uma forca para o judeuzinho lá, para aquele sem respeito, que não se curva, que não se dobra. Eu vou começar por ele. Ele me desrespeitou, e é uma ordem do rei que todos se dobrem. Me desrespeitou, vai morrer. E aí está o rei lá. Quem é que está no pátio? Alguém disse assim, é o Amã, ele está te esperando lá. Então manda ele entrar. Foi assim que ele foi chamado. Cheio de repente, o que o rei diz para ele, irmãos? O que o rei vai dizer para ele. Nós temos a lição, o que o rei pode fazer, aqui, me ajuda aqui, só aqui, versículo 4, um irmão pode ler para nós? Então disse o rei,
Veja só, então, aqui vai dizer, irmãos, quando o rei ouviu a leitura então da crônica, perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma lhe fez. Aí vai dizer, irmãos, que quando Ramã entra, Amã, eu sempre chamei Ramã, mas é Amã. Amã entra e o rei vai fazer essa pergunta para Amã. No subtópico 2 ali, diz presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase, pois a proposta do rei que pensava ser para ele, né? Eu queria que lesse aquele versículo ali, que nós lemos aqui várias vezes. Aqui o verso 6. E então, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? O rei pergunta que Amã, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Ele disse: sou eu. Quem mais, né? Quem mais o rei vai honrar ou vai pensar em honrar, se não for eu? Olha a presunção, o egocentrismo, né? E aqui vai dizer assim, irmão, Amã entra em êxtase a proposta do rei que pensava ser para ele, o levou a esquecer de Mardoqueu. E a forca que havia preparado Amã precisava de afagos. Não, Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Esse terrível sentimento é nutrido originalmente por Lúcifer. Foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Isso que eu achei interessante, irmãos. É lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra das ambições egoístas e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Devemos ser alimentados diariamente pela alegria do Senhor e não condicionar nossas emoções ao sabor do momento. Amã, irmãos, ele era alimentado por esse sentimento egocêntrico, egoísta, né? De achar que ele era. Então, quando o rei disse assim: o que eu vou fazer para o homem a qual eu quero honrar? Ele disse: sou eu. E aqui vai dizer assim, irmãos, que esse sentimento é lançado nos corações humanos. E eu me lembrei de uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos: vigiem, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O inimigo nos tenta, irmãos. O inimigo nos tenta até mesmo aqui, dentro da igreja, né? Quantas pessoas que pensam, às vezes penso, permita-me dizer isso, pensam: se eu fosse eu pregar, eu falaria assim. Se eu fosse dirigir, eu ia dirigir assim. Se fosse eu, se fosse comigo, eu não quero, mas se fosse comigo, era para cantar aquele hino. Eu cantaria o tal hino. E às vezes nós somos... Tem um versículo da Bíblia que eu sempre levo comigo, desde que aprendi, é que diz assim: aquele que lisonjeia o seu irmão lhe arma laços. Às vezes é tão bom, irmãos, a gente, não é errado, a gente diz assim: irmão, estava boa, sua pregação estava boa, louvor estava bom, estava lindo. Mas a gente tem que pedir a Deus graça, porque às vezes as pessoas não estão preparadas. Quantas pessoas que poderiam ser hoje um instrumento nas mãos de Deus e estão aí, irmãos, fazendo sucesso no mundo, e a culpa deles terem se perdido, né, é do povo, porque eles chegam num evento, às vezes numa igreja, e todo mundo quer tirar foto, quer pegar, e isso sobe para o coração da pessoa. Tem pessoas que não têm estrutura para receber um elogio, para receber uma palavra de estímulo.
ela começa a se achar. E aqui diz que isso aqui é uma coisa que todos os dias está no coração. E Amã tinha isso no seu coração. Eu sou o melhor, eu sou o maior. Eu sou o cara. Irmão, nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. É por isso que nossos púlpitos hoje estão mudando, irmão, para espetáculos. Nossos eventos estão se tornando grandes espetáculos. Para nós juntarmos uma massa de pessoas, de povo, nós temos que trazer nomes com renomes. Por que isso, irmãos? Por culpa nossa. Por culpa nossa. Porque se for colocar num evento, vai pregar o irmão Pedro Jardim no evento tal, ninguém vai. Mas é por culpa nossa, né? Que nós estamos vivendo essa coisa. Então aqui nós temos a presunção e autoconfiança de Amã, levou, irmãos, ele, né, a pensar que era ele. Agora, o devido lugar da honra. Deus sempre tem um lugar ou para quem ele vai honrar de fato, irmãos. É Deus que honra. Às vezes a gente pensa assim, pá, mas podia ser eu lá. Mas não é eu que escolho, é Deus que escolhe. Pá, escolher o irmão lá que recém chegou na igreja, já está lá. Mas é Deus que escolheu. Não é por tempo, irmãos. Às vezes a gente acha que por tempo, eu estou aqui há mais tempo, eu sou mais antigo, isso aí lá no exército, e tem razão para ser, porque as pessoas estudam. Aqui é Deus que escolhe. Amém? A gente tem que ter esse entendimento, aqui é Deus, não é nada por homem, é por Deus. Então, o devido lugar, eu ia pedir para os irmãos, ler, mas já passou as horas. O que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Era a pergunta do rei. Amã sugeriu, tudo que ele sugeriu, ele pensou eu vou colocar a coroa do rei, eu vou colocar a capa do rei, eu vou colocar o anel do rei, e ainda um príncipe vai dizer assim, ó, esse aqui é o... Só que não era para ele. O que o rei disse? Então apressa-te agora, Amã, e faz tudo o que tu disse, não deixa uma vírgula para trás, faz tudo. Para quem? Para Mardoqueu. Amém, irmãos? Para Mardoqueu. Eu não sei qual foi a cara que fez Amã, mas ele deve ter feito uma cara de choro, ele deve ter ficado tudo mordido, mas ele teve que obedecer. E ainda saiu, né? Esse é o rei cuja honra o rei se agrada. Então a devida honra foi para quem merecia honra. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus abate o soberbo e exalta o humilhado, humilde. A soberba precede a ruína. Mas agora, irmãos, a humildade precede a honra. Então, quanto mais nós nos humilharmos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, nós não precisamos andar de nariz empinado, pensando assim, ó, eu sou evangelista, eu tenho teologia, eu estou aqui há 47 anos nessa igreja, eu vi essa igreja crescer, eu vi isso, eu vi aquilo. Ei, querido, isso aí não vai... O que vai impactar o coração de Deus é Ele me conhecer na minha intimidade com Ele. No meu tempo a sós com Ele. Aleluia. Aleluia. A humilhação, irmãos, é o segredo para quem quer, irmãos, alcançar as dádivas de Deus. Amém? A síndrome do imperador, vamos aqui rapidamente, aqui, irmãos, para nós não ficar devendo aqui, a síndrome do imperador. E aqui, irmãos, como a nossa lição, diz assim, irmãos, o tema das nossas lições é, o Deus que governa o mundo, cuida da
família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa parte aqui também fala um pouco de família. Mas diz assim, ó. A soberba de Amã fez com que ele sugerisse ao rei tudo aquilo, né, irmãos? Porque ele se achava, irmãos, aqui vou resumir aqui, ele seria para ele. Amã revelou ter o síndrome do imperador. Ele queria a roupa do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria a coroa do rei. E aí diz assim, ó, atualmente tem sido identificado em crianças e adolescentes a síndrome do imperador. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras, exigem o que querem. Sem correção, os filhos podem crescer como um Amã, cheios de soberba e presunção. Deus quer nos dar famílias saudáveis. Nosso papel é exercer um amor responsável e dedicar tempo de qualidade e viver em constante vigilância e oração. Viu só, irmãos? Aqui, de repente, sai da mãe e vai para os filhos. E como entender esse assunto aqui, né? O que o autor está dizendo, irmão, que essa síndrome, ela tem constantemente sido, né, observada, nos filhos. Mas por que os filhos hoje estão assim, irmãos? Eu estava pensando em vir para cá porque geralmente acontece isso, infelizmente acontece isso. Os pais chegam para o filho e dizem assim, mas eu te fiz isso, eu te dou sapato, eu te dei escola, eu te dei um smartphone, eu te dei um... Aí os filhos olham para o pai e dizem assim, ó, tu deu porque tu quis. Não te pedi. Ingratidão, irmãos. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz, uma das coisas que a Bíblia diz que se cumpre, que o amor de muitos se esfriará. O amor dos filhos para com os pais. Hoje os filhos, eles têm mais segurança, ou às vezes eles falam mais que o amiguinho. O amiguinho é o melhor amigo deles. Mas nós precisamos lutar com isso, irmãos. Nós que somos pais, às vezes a gente se recua muito. A gente se inibe. Nós temos que nos posicionar. Dentro de casa nós temos que firmar o pé. E às vezes nós falhamos também, irmãos. Eu dizia para minha esposa, tantas coisas às vezes que acontecem. Quando a gente vê, está na segunda, daqui a pouquinho estamos no domingo. E a gente se envolve com tanta coisa, e às vezes a gente deixa a família em segundo plano. A gente não dá o tempo de qualidade. Não, hoje eu não vou na igreja, eu não vou na escola dominical, porque domingo é o dia de estar com a família. Aí os filhos dormem até meio-dia, a gente fica tomando chimarrão, olhando o Globo Esporte. Não, hoje é o tempo de estar com a família. Aí eu fico em casa olhando o Globo Esporte. Tem alguns até que olha aquelas porcarias de caldeirão do não sei do que lá. E a gente fica todo tempo, irmãos. Aí um filho fica no quarto, outro fica na sala. E aí quando chega na hora da mesa, uns comem no sofá, outro come... Não, hoje é o dia da família. Irmão, tempo de qualidade, irmãos. Para nós que temos filho pequeno, é quando a gente, desde pequeno, a gente consegue colocar neles algo que eles vão levar para a vida. Um ensino que eles vão levar para a vida deles. Isso é tempo de qualidade, né? Eu estava pensando hoje aqui, de manhã cedo, me acordei cedo, estava pensando assim, ó, às vezes a gente fica assim, ó, eu até hoje, meu filho, desde quando aprendeu a falar, ele dizia assim, pai, me dê um PlayStation, me dê um PlayStation. Esses dias ele olhava, eu digo, filho, é muito caro, o pai não teve condições. E eu já pensando, é por Deus que eu não tenho condições de dar um PlayStation para o meu filho. Porque às vezes é tão, irmãos, o benefício de eles estarem no celular, às vezes jogando um joguinho, e a gente poder fazer outra coisa é bom. A gente não se preocupa com os filhos, porque eles estão ali... E a gente está fazendo outras coisas, é confortável. Não, meu filho não sai de casa, só fica no quarto.
Mas, querido, o inimigo está armando um laço para ir lá dentro do quarto. O inimigo está tirando eles de nossas mãos dentro de casa. Então nós precisamos vigiar, irmãos. Porque o dia que a gente quiser tomar uma posição ou falar com nossos filhos, eles vão dizer para nós assim, ó, tu me deu porque tu quis. Porque é a síndrome do imperador. Nós colocamos os nossos filhos no centro de tudo. Meu Deus, eu tenho que dar o melhor tênis, eu tenho que me dar... Eu não sou contra, irmão. Se a gente tem condições, tem. Mas o que nós estamos dando para os nossos filhos para eles exercerem no futuro, dentro da igreja, na casa do Senhor? O inimigo arma laço para nossos filhos até quando eles estão aqui dentro da igreja. Então, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. Amém? Síndrome do imperador é justamente nos filhos. É tão triste quando um pai diz assim, eu não posso mais com meu filho, não consigo mais com meu filho. A gente sabe, é difícil, irmãos. É difícil. Aí a gente tem que ir para a oração, clamar. Ao tempo de Deus, Deus vai dar vitória. Mas às vezes é tão dolorido para um pai ver o filho, irmãos, que viu crescer, gerou, amou, fez de tudo, com um espírito de ingratidão. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus dirija a nossa vida dentro do nosso lar. Aleluia. Um mau prenúncio. A mãe chegou para sua família e disse assim, olha, eu fiz uma coisa que eu não pensei que eu ia fazer. O que tu fez? Eu fui lá para mandar forcar Mardoqueu. Sabe o que o rei mandou fazer? Mandou que eu saísse dizendo que o rei honrava. Esse aqui é o homem que o rei honra. E aí, aqui a história vai nos dizer, para finalizar, que por certo a família, a esposa, o povo ali já conhecia a história do povo judeu e disse assim, olha, se tu caiu, se tu não venceu Mardoqueu, pode dizer que tá acabado para ti. Está acabado. Porque se esse Mardoqueu for judeu, foi o que aquele, sabe, como é que é o Gamaliel disse para aqueles, né, que perseguiu o povo de Deus, olha, se esse povo é o povo de Deus, fique tranquilo, que vai prevalecer. Se não for, vai se terminar. Porque com Deus, Deus é Deus, irmãos. Amém? Olha, se você já caiu, olha, a declaração da mulher dos amigos de Amã pode indicar que conheciam a história dos judeus, um povo que já havia sobrevivido a muitos sentimentos e ameaças, sofrimentos e ameaças. Era um mau prenúncio para Amã, né? Eles fizeram como aquela mulher, né, que os espias chegaram e disseram assim, olha, isso aqui é torre muito forte, tá? Isso aqui é uma fortaleza. Ela disse assim, vocês nem sabem, o coração do povo está todo estremecido, porque sabe que o Deus de vocês abriu o mar vermelho, o Deus de vocês fez vocês andar no deserto, e ele sabe que essas muralhas não são nada para o Deus de vocês. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos em meio às lutas, em meio às provas, em meio às dificuldades, e às vezes a gente diz assim, que coisa, né? Mas aquele que está contra nós sabe realmente aquele Deus que te chamou, aquele que te escolheu, e ele sabe que ele não vai vencer, ainda que ele tente. Mas eu sei, irmãos, que nós confiamos no Deus que é poderoso para nos dar vitória. Amém? Conclusão, quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é o Deus poderoso, é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele não nos ordenou fazer. No afã de resolver nossos problemas, o segredo é confiar no Senhor, é viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele
permanece no controle e sempre age no momento certo. A forca não foi para Mardoqueu. E aqui nessa lição, Amã ainda não foi enforcado, porque ele está falando com a sua família e chega os príncipes do rei. Vamos lá, tem outro banquete. Aliviou a culpa, né? Aliviou o ego de Amã. Mas a lição que vem, você não vai faltar. A lição que vem, as coisas vão encurtar aqui, vão estreitar para Amã, para esse homem aqui que não temia o Senhor, esse homem egocêntrico que nós falamos aqui, não vou falar mais esses adjetivos que tinha Amã, mas domingo que vem, se você vier, você vai ver o que Deus fez com esse homem, que se levantou contra o povo de Deus, contra os escolhidos do Senhor. Irmãos, que Deus nos continue vos abençoando, que Deus nos ajude a nos humilharmos na presença dEle, porque Deus é um Deus que está conosco, nos dá vitória. Eu quero que os irmãos continuem orando por mim, irmãos. Estava há algum tempo sem vir na escola, né, e sem dar a aula, eu estou tremendo até agora, irmão. Não é o frio, era o nervosismo mesmo. Mas que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Amém? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.